Olá, essa aqui é a aula 7, né, do nosso curso de manutenção de pinball type, né? Deixa eu só corrigir, eu já corrigi os erros que eu tinha feito na outra aula, então eu já corrigi aqui, já coloquei o fusível e já confirmei que realmente eu tinha falado besteira. Quando você muda de 110 para 220 volts, o transformador pequeno, o enrolamento marrom, o transformador pequeno também muda de posição. Então ele antes estava aqui no marrom, no preto e no laranja. Aqui ele continua no laranja, mas o que estava no preto vai para o outro laranja, tá? Não é uma migração, mudança muito difícil trazer de 110 para 220, parece complicada, mas não é. Inclusive você não usa nem ferro de soldar, é tudo aparafusado, terminal Sendal, tá? Então eu peço desculpas. Esse vídeo, quando você assistir esse vídeo, provavelmente já vai estar atualizado lá no Google Drive o arquivo novo, já corrigido, né? Com essa correção aqui do fusível que não tinha, tá? Peço minhas sinceras desculpas. Bom, vamos agora ao tema de interesse, né? Agora vamos falar da fonte lógica. Para quem não conhece, a fonte lógica é isso aqui que vocês estão vendo na tela, tá? É um Aqui nós temos o dissipador de calor, né? Que tem aqui parece um transistor, mas não é um transistor, é um circuito integrado de potência, é um regulador de 5 volts. A tensão entra por aqui, os conectores, né? Ele é conectado por aqui. Esse chicote vai lá para a fonte box, como já foi dito. É regulado aqui, é protegido aqui, tem esse relé de proteção e sai aqui a tensão. Daqui ele vai para o REC e vai para a Syntevox, tá? Para a placa de som. Ele vai para o REC e para a Syntevox. A tensão já regulada, já estabilizada, né? Então é isso aqui que se trata a fonte lógica, né? Então, deixa eu voltar aqui na tela para o nosso desenho. Aqui nós temos a fonte lógica. Deixa eu botar em modo tela inteira aqui, peraí. Modo tela cheia. Aqui, para facilitar a vida de todo mundo. Bom, aqui você tem o chicote BI, Box Interface. Então, esse chicote vem da fonte Box, né? Então, nós temos um conector de 7 pinos. Pino 1 GND, pino 7 GND. Os dois são terra, tá vendo? 1 e 7 terra. Chega a 16 volts aqui, 16 volts DC aqui. Na fonte box, ó, tá aqui nota. O pino escrito 16 nessa placa é o pino 17 na fonte box. O pino 11 nessa placa, ó, o pino 11 aqui, é o pino 10 na fonte box. É a mesma ligação, só eles erraram o número está diferente, tá? Então, descarte, ignore essas diferenças, tá? Então, quando você vê na fonte box pino 17, é o 16 aqui da fonte lógica. Quando você vê na fonte box o pino 10, é o mais 11 da fonte lógica, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro na ordem. Terra, pino 2, 16 volts, vem para cá, sobe, passa por esse capacitorzinho básico de filtro, passa pelo nosso famoso regulador 7812, passa por um outro capacitor de filtro e vai para a saída. Ó. É o pino mais 12 regulado, 12 volts regulado, que vai para a fonte lógica. Tá? O rack chicote FL vai para, desculpa, fonte lógica não, vai para o rack. Tá? Vai alimentar o microprocessador, vai alimentar a lógica lá, os circuitos lógicos. De diferente, o que nós temos é esse Zender aqui de 13 volts protegendo. Ou seja, se por algum defeito a tensão aqui subir e chegar a 13 volts ou mais, esse Zender entra em curto e protege a carga. Ok? Beleza. Vamos agora para o segundo pino, o menos 5, o menos 6. Lembra que eu falei que lá na fonte box, a geração, né, o circuito que gera a tensão negativa não é aterrado? Pois é, eles fizeram isso porque, ao invés de usar um 7905, que é o regulador negativo, lembra, 7805 é o regulador de 5 volts positivo. 7905 é o mesmo regulador, só que 5 volts negativo. Eles poderiam usar um 7905. Só que eles usaram 7805 de uma forma não muito convencional, embora
isso esteja nas folhas de dados, no datasheet. Não é nada aberrante o que eles fizeram, não. Só é uma forma difícil de entender. Mas aí o menos 5 vem para cá, sai lá da fonte box, ó, esse fio sai lá, passa por todo o circuito, vira menos 5 aqui. O par dele, que é o 6, ele vem para cá, passa por esse capacitor, é regulado nesse 7805, e olha só onde está o terra. O terra está na saída. É uma forma muito não convencional, né, de fazer o 7805, mas funciona, tá? Mesma coisa, aqui você tem o Zener protegendo, só que é o anodo que está na linha, né? Porque aqui é uma tensão negativa. Acima de 5,6 volts, esse Zener entra em curto, protege a carga, ok? Agora vamos para o outro pino, que é o pino mais 11 ou mais 10, né? Como já foi visto, é o mesmo pino. Mesma coisa, passa por um capacitorzinho 47 micro e chega nesse circuito integrado aqui, ó, LM323K. Esse é um circuito integrado similar ao 7805. Qual é a diferença? Como você viu na imagem, lá na foto, ele é um encapsulamento tipo 2N3055. É um encapsulamento PO3 metálico. E ele suporta até 3 amperes. 7805, 7802, 7812 suporta 1 ampere. Lembra? Esse aqui suporta 3 amperes. Por quê? Provavelmente a corrente aqui, ó, sai aqui no mais 5 volts, é maior que 1 ampere. Eu imagino que seja da ordem de grandeza de 2 amperes. Eu confesso que nunca medi. Mas enfim, entra aqui 10 ou 11 volts que seja, não regulado, regula, o Zener protege mais uma vez, mais um Zener protegendo, sobe, chega aqui, mais 5 volts regulado. Então nós temos as 3 tensões que nós precisamos para fazer a parte lógica do REC funcionar. Mais 12, menos 5 e mais 5 volts. Né? Não está em nenhum esquema da Taito, mas toda a fonte lógica que eu vejo tem esse arranjo aqui, ó, esses resistores. Detalhe, essa nomenclatura R101, C106, R105, ela não existe, tá? Foi eu que coloquei para facilitar a minha vida, ela não existe. A Taito só coloca os valores. Mas enfim, R101 e R102, eles formam um agregado aqui, ó, um divisor de tensão. 1K, 120 ohms, né? Esse divisor de tensão faz com que a tensão aqui na saída fique um pouco acima de 5 volts. A configuração tradicional, você colocar aqui, ó, GND, você colocar no terra, né? Só que aqui eles colocaram esse arranjo, eles não colocaram no terra. Então, a tensão aqui, em vez de ser 5 volts, ela vai sair em torno de 5,1 volts. Provavelmente, o Taito observou que, por causa da corrente alta e as perdas na fiação, chegava a menos de 5 volts lá no REC. Então, eles deram uma subidinha aqui de 1 volt, de 0,1 volts, para quando chegar lá no REC ter mais próximo possível dos 5 volts, ok? Lembrando que TTL convencional é feito para suportar uma tensão de alimentação de 4,75 volts até 5,25 volts. Ok. Agora vamos para a última etapa da fonte lógica, que é a entrada AC. Lembra, a entrada AC é uma entrada DC retificada que vem lá do transformador pequeno, não passa por capacitor de filtro para pegar as respostas rápidas em casos de tensão baixa na rede. Né? Então ele vem para cá. Essa tensão é uma tensão DC, não esqueça disso, DC pulsativa, não tem capacitor. Ela vem para cá, passa por esse ajuste de reset que é feito na fábrica, aciona esse transistor. Vamos agora entender como é que funciona o circuito de reset. Né? Se a tensão estiver autossuficiente, ou seja, sei lá, 120 volts, uma tensão boa, está autossuficiente. Então a máquina tem que funcionar, não tem problema nenhum. Essa tensão aqui vai estar alta, essa tensão aqui vai estar alta, e esse transistor aqui vai conduzir. Esse transistor conduzindo, ele energiza a bobina do relé pela parte de baixo, ok? Por outro lado, se a tensão aqui estiver correta, ou seja, 78,12 estiver mandando os 12 volts corretinhos, ele vai polarizar esse transistor por meio desses diodos, esse Zener. Esse transistor aqui vai conduzir. Ele vai conduzir em que situação? Também, se essa tensão de 5 volts estiver correta. Então precisa ter 5 volts aqui correto
né? Minto, errei. Aqui vem a tensão de 12 volts, ela é regulada por esses N. Então aqui tem uma tensão, a gente tem uma tensão regulada, certo? Essa tensão é regulada independente dos 5 volts aqui. Essa é uma tensão fixa regulada. Se a tensão aqui for muito baixa, se a tensão do mais 5 volts, que é a linha mais importante, for muito baixa, esse transistor aqui não conduz, ele abre. Ok? Então, a situação normal é este relé aqui conduzindo. E para este relé aqui conduzir, nós temos que esse transistor tem que estar conduzindo, que demanda essa linha aqui com a tensão correta, 5 volts, 5,1 volts para cima. E a tensão que vem do monitoramento AC também tem que estar alta para conduzir esse transistor aqui e fazer a corrente circular. Qual vai ser a circulação de corrente no relé? Vem para cá, passa pelos dois diodos, passa por esse transistor, passa por aqui, passa na bobina do relé, passa por esse transistor de novo, chega na linha de 5 volts. Então, a tensão aqui vai ser menos de 5 volts. Por quê? Porque tem a perda no diodo. Então, 0,7 aqui, 0,7 aqui, já perdeu... Ah, 0,6, já perdeu 1,2 volts aqui. Mais a saturação do transistor, bota aí uns 0,13. Então, perdeu 1,2 mais 0,3, 1,5, né? Já perdeu aqui mais 0,3, então 1,8 de queda. Então 5 menos 1,8, 3,2. Então você não pode colocar um relé de 5 volts. Tem que ser um relé de 3 volts para conseguir a bobina funcionar corretamente. Então se é um relé de 3 volts, um relé muito difícil de achar. Hoje em dia é mais fácil importando da China e tal, mas era muito difícil de achar, então era comum as pessoas ignorar essa proteção. Outro motivo também é que essa proteção hoje em dia perdeu um pouco de sentido, né? Porque a tensão da rede de hoje em dia não é tão baixa, né? Não tem esse problema de tensão baixa em cidades do interior, né? O sistema elétrico brasileiro melhorou muito. Mas enfim, é, esse relé aqui, energizando, que é o correto, ele fecha esse contato do relé. Fechando esse contato do relé, você vai mandar aqui, ó, 5 volts, passa por esse jump de serviço, passa por aqui, esse contato aqui mudou de posição, ele vai mandar 5 volts pro reset, pino 7, vai mandar 5 volts pro reset, liberando a CPU para funcionar. E você vai saber disso como? Um LED vai acender. Então, o LED vermelho aceso indica a condição de OK. A fonte lógica está OK. Então, repetindo, pega o sinal AC, verifica se está baixo. Se estiver baixo, corta esse transistor, desliga o relé para a CPU. Pega esse transistor aqui e monitora a tensão de 5 volts. Se estiver baixa, corta esse transistor aqui, desliga o relé, protege a CPU. Ok? Então, o que indica que a CPU tem que parar é esse sinal reset estando com 5 volts. Aí a CPU está ok, tem que continuar. Estando com 0 volts, a CPU tranca a escrita e leitura de memória e protege os dados da memória. Ok? Você vai passar, né, todo esse sistema aqui, se você não tiver o relé, não achar o relé, você vai passar do sistema aqui circuitando reset com reset. Tá? Você circuita na fonte lógica, aí você bypassa. Tá? É isso. Na próxima aula, vamos falar de interligações, vamos falar mais coisas. Ainda não tenho nada em mente, mas vamos ver o que a gente pode fazer para ficar numa sequência lógica interessante. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.